Fala pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre essa final da Copa do Rei, onde teremos o confronto entre Athletic Bilbao e Mallorca. A equipe do Bilbao, que é extremamente tradicional na competição, são 23 títulos conquistados, só está atrás da equipe do Barcelona, que tem 31 troféus dessa Copa do Rei. E a equipe do Mallorca, apesar de ser uma equipe de um escalão mais baixo, também já tem um título na competição, onde conseguiu se consagrar campeã na temporada 2002-2003. Então são duas equipes que já foram campeões dessa competição. Mas antes da gente analisar essa partida, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, uma lista curta, onde a gente tinha apenas um lei na equipe do Atlético de Madrid no confronto com o próprio Bilbao, onde recebeu o Atlético de Madrid e conseguiu vencer por 3-0, bateu com sobra o nosso lei. Inclusive o Bilbao já tinha conseguido vencer o Atlético fora de casa por 1-0, no agregado acabou ficando por 4-0. Uma excelente vitória do Bilbao, que conseguiu essa vaga para a final com muito mérito. Já a equipe do Mallorca não estava na nossa lista, mas conseguiu vencer a equipe da Sociedad, um adversário muito chato, além de na fase anterior ter eliminado o Girona. Ou seja, apesar da gente ter equipes que estão em um momento muito diferente aqui na temporada, a gente não pode descartar essa campanha espetacular que a equipe do Mallorca fez nessa Copa do Rei até o momento. Se a gente for ver a temporada no geral, a gente pode perceber aqui pela própria La Liga que são equipes que vivem um momento muito diferente. A equipe do Bilbao é o quinto colocado, tem 2 pontos atrás apenas do Atlético de Madrid e está brigando por vaga na próxima Champions League, enquanto a equipe do Mallorca vem numa posição muito complicada na tabela, onde é o 15º colocado, briga contra a zona de rebaixamento, ou seja, duas equipes que vivem um momento completamente diferente. Odds do bolsa de apostas para essa partida: 1,71 para o Bilbao, 6,2 para o Mallorca, o over 2,5 na casa de 2,54, ou seja, o mercado esperando um jogo extremamente truncado e com poucos gols. E se a gente for puxar aqui tanto esse histórico geral do Bilbao, é a segunda equipe que mais tem títulos da competição e o momento atual, a gente tende a ir para um lado de trabalhar a favor do Bilbao nessa partida, o que não é descartado, principalmente se no live a gente tiver um jogo com a leitura de jogo a favor. O que seria isso? O Bilbao com a posse de bola, controlando a partida, criando posses ofensivas, neutralizando os contra-ataques, principalmente do Mallorca, que é uma equipe muito boa em velocidade, e nos dando aquele padrão que a gente gosta tanto para trabalhar a favor com a leitura de jogo. Porém, tem 2 pontos que tendem a me deixar com o pé atrás nessa partida. O primeiro é que é uma final, e geralmente quando a gente tem jogos em finais de campeonato ou de copas, a gente tende a ter jogos mais truncados, com as equipes com mais medo de perder do que vontade de vencer, e até igualando um pouco jogos em que teoricamente a gente teria um nível de discrepância técnica grande das equipes. E o outro fator é que se a gente for puxar a equipe do Bilbao, muito dessa temporada absurda que a equipe vem fazendo é com as suas partidas em casa, onde desde o início da temporada o Bilbao apenas perdeu uma partida, que foi contra o Real Madrid, que deve ser o campeão da La Liga, ou seja, totalmente aceitável perder para a equipe do Real Madrid. E a gente pode perceber que essa partida é com estádio neutro, ou seja, a gente deve ter um apoio de torcida muito parecido para as duas equipes. O Bilbao não vai ter a sua casa, que é onde consegue a maioria dos seus resultados, e a gente pode ter um jogo complicado. O mercado de gols pode ser interessante nessa partida, principalmente se a gente tiver o jogo desempatado, porque caso a gente tenha um jogo se amarrando para o 0-0 lá pelo fim do jogo, a gente pode ter as duas equipes tirando um pouco o pé, ficando com certo medo de se complicar e preferindo levar o jogo para os pênaltis. Porém, se a gente tiver um jogo desempatado, como é final, como é jogo único, a gente deve ter a equipe perdedora aí se jogando com tudo para cima, atacando de uma forma totalmente desorganizada, deixando buracos na defesa, o que pode fazer o jogo abrir e ficar interessante para gols. Mas me parece um jogo 100% pro live, tanto no mercado de gols quanto no mercado de match odds. Caso a gente tenha o Bilbao bem, pode ser interessante trabalhar a favor deles nessa partida. E com o jogo desempatado no final, também podemos ter um jogo interessante para gols. Dito isso, no pré-live eu vou ficar de fora. A gente sabe que final é muito complicado, na maioria das vezes é jogo 100% pro live, e nessa partida, na minha visão, não é diferente. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curto. Se você viu até aqui e gostou, deixe seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e me diga aí abaixo quem você acha que vai ser o campeão dessa Copa do Rei. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.